Primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar apresentando a Rebeca, né? Então, vou iniciar a apresentação da nossa palestrante, que é a doutora Rebeca Verônica Ribeiro Viana, que é bióloga, formada pela Universidade de São Paulo em 2009, com doutorado em 2020, mestrado em 2013 em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, onde ela dedicou os estudos sobre interação entre saberes locais e científicos no Jalapão, pesquisa participativa com base comunitária e conservação do cerrado. Desde 2011, ela tem participado de projetos em comunidades locais do Jalapão Tocantins, com foco no diálogo de saberes, etnobiologia e educação ambiental. Atuou como educadora ambiental no SESC Interlagos em 2013, desenvolvendo projetos voltados aos moradores do extremo sul da cidade de São Paulo, e como freelancer entre 2013 e 2018 para diversas editoras na produção de materiais didáticos de biologia e ciências. Desde 2017, tem contribuído com a ONG Médicos Sem Fronteiras na área de promoção de saúde e engajamento comunitário. E é mãe da Nara desde 2019. Então, passo a palavra agora para a nossa palestrante, Rebeca. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E é um prazer poder falar dos nossos trabalhos no Jalapão sobre o Cerrado. Eu vou iniciar já a apresentação aqui. Preparei uma série de slides. Vocês veem a apresentação já? Sim, né? Beleza. Então, a ideia dessa apresentação de hoje, na verdade, eu delineei a apresentação a partir da nossa conversa na última sessão, né? Então, para quem está vendo de fora e não está inscrito, né, no nosso grupo de extensão, a gente tem se proposto a estudar alguns eixos temáticos, com uma proposta interna do Grupo Cajuí de abrir para os interessados o nosso próprio processo de construção, né? E esse eixo temático que a gente encerra hoje é sobre coprodução de conhecimento e pesquisa qualitativa. E aí, a gente, para estudar, né, esse tema, a gente se propôs aos participantes a leitura desses dois artigos, né, o primeiro, Princípios sobre coprodução de conhecimento para pesquisa em sustentabilidade, do Nostrum e colaboradores, que foi publicado no ano passado, e também um artigo referente aos resultados da minha pesquisa de mestrado, que é esse outro, Pesquisa de Campo como possibilidade de concretizar a oportunidade de diálogo, que é de minha autoria, com colaboração com o professor Sano e a Vera Scatena. E aí, dentre as várias reflexões e contribuições de vocês que participaram do grupo de estudos, houve a questão sobre a importância de se utilizar a criatividade no momento do trabalho de campo, a importância de se trazer resoluções humanas e efetivas. A universidade está destacada da comunidade e do campo, e como a gente transitar nisso. O estigma da ciência ocidental moderna, um dos grandes estigmas, que é a dificuldade de conviver, que vocês trouxeram. E a importância de olhar para si durante o processo da pesquisa, como um exercício de reflexividade, e o incômodo que alguns de vocês trouxeram ao olhar para trás e enxergar lacunas, né, principalmente olhando para trás em pesquisas de campo relacionadas ao estudo da biodiversidade de uma forma mais tradicional, eu diria. E também uma lógica de gestão que o artigo do Nostrum traz, né,
e na forma como ele traz, então, para quem não participou, esses 2 artigos eu recomendo muito, e nesse artigo do Nostrum, ele traz assim, princípios que trariam qualidade para a pesquisa coproduzida em sustentabilidade, né? E aí, apesar do autor trazer a lacuna que ele enxerga em relação ao exercício do pensamento crítico nos pesquisadores e a falta de espaço institucional para isso, há uma falta de aprofundamento em relação a essa questão e as relações de poder nesse artigo do Nostrum, né? E acho que o que ficou das nossas discussões na nossa última sessão do grupo de estudos, que é o que eu acho que a gente, como Grupo Cajuí, está tentando trazer também, é o que essa visão, desde o Sul, né, desde onde a gente trabalha, e principalmente talvez uma tradição latino-americana de se pensar essas questões, poderia contribuir para essas lacunas que o autor desse artigo primeiro traz. E eu pretendo, mais ou menos, falar sobre isso, apresentando o que a gente tem feito no Jalapão e também mostrar que o que a gente faz no Jalapão, e a gente tem feito, ele está dentro de uma linha de tempo. Então, a gente não começou a pensar em coprodução de conhecimento desde o início. E aí eu pretendo mostrar para vocês isso também, né? A gente faz parte de uma construção histórica também. Então, em primeiro lugar, eu queria discutir um pouco e trazer para vocês por que trabalhamos com o que trabalhamos e da forma como trabalhamos, né? Então, essas 2 fotos que vocês estão vendo na tela de vocês são 2 fotos na região do Jalapão. Na primeira foto, vocês estão vendo uma criança, que é o Darlan, que está segurando escapos de capim dourado dentro do campo úmido, e atrás vocês conseguem ver essas árvores bem características do cerrado, retorcidas e um pouco espaçadas entre si. Essa foto, para mim, ela simboliza muito o que é trabalhar com o cerrado, especificamente no Jalapão. O Darlan, ele é de uma comunidade do Quilombo Mombuca, que é a comunidade onde surge o artesanato de capim dourado. Para essa comunidade, além de um recurso econômico muito importante, o capim dourado, o artesanato e a planta faz parte da sua identidade. E eu acho que a gente já pode dizer que a comunidade, essas pessoas, elas são quem são por causa do capim dourado. E o capim dourado está hoje em dia no campo úmido porque essas pessoas existem também. E a gente pode ampliar essa perspectiva para todo o Cerrado, né? O Cerrado, ele é o que é por causa dos povos do Cerrado. E os povos do Cerrado são quem são por causa do Cerrado. Na foto do outro lado, a gente vê um correntão, né? E ela simboliza muito o que significa essa visão de projeto de país homogeneizadora, simbolizada pelo agronegócio, que não dá espaço para outras formas de viver, humanas e não humanas. Então, quando a gente vai para os trabalhos de campo na região do Jalapão, a gente normalmente vai de carro, passando por Brasília, indo a partir de uma cidade chamada Dianópolis até Mateiros, que é um dos municípios sedes da região do Jalapão. Para chegar na região do Jalapão, antes de chegar, a gente passa por horas e horas de projetos de soja, principalmente. Para abrir espaço para esses projetos, tem que se passar o correntão. E a pergunta é, o que esse correntão leva, né, junto com ele? E aí, antes de começar a apresentar uma parte um pouco mais teórica, eu queria trazer uma leitura bem breve do Paulo Freire, porque para discutir por que trabalhamos com o que trabalhamos. E aí, no Diálogo do Oprimido, tem um parágrafo que é muito, acho que dialoga, inclusive, muito com o que a gente tem passado hoje em dia no nosso país, né? E é uma sugestão de postura que ele traz frente a esse momento tão
em certos momentos desesperadores, não? E aí diz assim, no Diálogo do Oprimido: o desespero é uma espécie de silêncio, de recusa do mundo, de fuga. No entanto, a desumanização que resulta da ordem injusta não deveria ser uma razão da perda da esperança, mas, ao contrário, uma razão de desejar ainda mais e de procurar sem descanso restaurar a humanidade esmagada pela injustiça. Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero. Bom, então, a gente trabalha no Cerrado e na região do Jalapão, buscando contribuir com as questões socioambientais que estão, hoje em dia, dentro de um contexto de emergência global ambiental. Eu trouxe aqui um exemplo, né, desse artigo de 2002, que foi publicado na Nature. Foi uma das primeiras vezes onde o conceito de antropoceno foi publicado numa revista de alto impacto dentro do contexto científico. Então, para quem não está familiarizado, de forma bem breve, o antropoceno ele é uma nomenclatura utilizada por cientistas relacionada à identificação de dados que comprovam que os processos ambientais e naturais do planeta Terra hoje em dia podem ser relacionados pela primeira vez na história à ação humana na Terra, que está ligada a mudanças climáticas, aquecimento global, etc. Esse artigo, apesar de ser uma referência muito importante, eu queria trazer uma questão que não deve ser tirada do contexto, porque ele tem quase 20 anos. Esse autor, depois de explicar e trazer esse conceito de antropoceno, o que ele traz como uma sugestão de resolução para esse desafio é que as soluções devem ser guiadas por conceitos técnicos e científicos. Ele traz isso no final do artigo dele. E a nossa pergunta, e a de tantos autores, é: será que é suficiente essa abordagem estritamente técnica e científica? E é dentro desse contexto que os autores, por exemplo, como Nostrum, que tem trazido essa perspectiva de coprodução de conhecimento, buscam trazer para a gente, né? Dentre os diversos autores que ajudam a gente a pensar nisso, eu decidi trazer desse livro do Eduardo Gudinas, que é um autor uruguaio, que ele escreveu esse livro muito interessante, chamado Direitos da Natureza. E aí, num dos capítulos que ele fala sobre as diversas cosmovisões sobre a natureza, ele fala que, em primeiro lugar, o remédio para o antropocentrismo, que seria essa forma de estar no mundo que geraria essa situação catastrófica ambiental no qual a gente está, é colocar em discussão os entendimentos próprios sobre o mundo e sobre a natureza. E eu acho que essa é uma visão muito interessante que ele traz, que é, em primeiro lugar, cada um de nós, inclusive pesquisadores ou técnicos ambientais, seja o que for, a gente não pode se privar de pensar de onde a gente sai, quais são os nossos próprios entendimentos de mundo, antes de olhar para o outro. E essa citação dele também, que acho que vai muito de acordo com o que a gente busca contribuir, que é a conservação, a nova conservação do século XXI, não é uma mera tarefa técnica. Deve responder a uma ética que também é construída interculturalmente. Bem recentemente, quando a gente sai dessa escala global e vem para uma escala regional aqui no Brasil, eu quero trazer uma série essa publicação que está sendo publicada aos poucos, que faz parte de uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência para contemporaneizar essa discussão em relação aos povos tradicionais e biodiversidade no Brasil. Tem sido coordenada pela professora Manuela Carneiro da Cunha. E logo no prólogo dessa sessão 7, a professora Manuela Carneiro da Cunha traz que o Brasil, pela sua mega diversidade biológica e de populações tradicionais,
tem uma responsabilidade ímpar no desenho das políticas públicas sociais e ambientais. E é dentro desse contexto que trabalhar no Cerrado, e mais especificamente no Jalapão, está inserido. E uma coisa que é importante pensar é que isso não deve ser lido de uma forma simplificada nem linear, porque esse desafio que esses autores todos trazem é um desafio principalmente metodológico imenso, né? Que é como trabalhar com outros e não sobre os outros, né? E quando a gente pensa num desafio, quando a gente traz mais essa questão da reflexividade, que foi trazida muito na nossa discussão anterior, trazer muito que o Paulo Freire traz, mas também a Bell Hooks, ou a Grada Quilomba, que é como fazer o que eu enxergo no outro, eus, né? Como transformar os outros em eus. Desafio imenso. Enfim, então voltando ou indo um pouco para o bioma cerrado, de forma bem breve, o bioma cerrado, ele é o segundo maior bioma do Brasil, e ele é considerado um dos hotspots da humanidade. Hotspot significa um termo que ele é utilizado para falar de biomas que apresentam alto grau de endemismo, ou seja, muitas espécies biológicas que ocorrem exclusivamente nesse bioma, aliado a um alto grau de ameaça. O Cerrado, ele abriga uma diversidade biológica imensa, diversidade de paisagem, de recursos ambientais, e ele também abriga diversos povos e comunidades tradicionais que vivem do Cerrado e são quem são também devido ao Cerrado. Ao mesmo tempo, o Cerrado ele é considerado, né, por diversos autores e privilegiado nas políticas públicas brasileiras como se fosse uma espécie de celeiro brasileiro, né? Então, desde do século passado, ele é considerado como um local para se instalar políticas relacionadas ao agronegócio e ao desenvolvimento da monocultura. Então, dessa forma, o Cerrado ele simboliza de uma forma muito interessante, porém trágica, o que acontece quando ocorre como se fosse essa sobreposição de projetos de país, né? Então, se por um lado, quando a gente olha essa primeira foto de paisagem, a gente pode até, de uma certa forma, enxergar, né, por causa da escala, uma natureza intocada, isso, às vezes, tem sido privilegiado nas políticas ambientais relacionadas ao Cerrado. A gente pode enxergar a diversidade socioambiental do Cerrado, e a gente também enxerga o agronegócio, né, e as políticas de monocultura. E aí, em relação a isso, é interessante trazer essa questão da ameaça, que não pode ser tirada de contexto quando a gente se propõe a trabalhar com o Cerrado. E só para simbolizar isso, eu trouxe uma iniciativa recente, que do Tribunal Permanente dos Povos, de se trazer uma petição em relação à defesa do Cerrado. Né? Então, essa campanha, que quem quiser buscar pode colocar no YouTube, no Google, né, buscar, e acho que tem, enfim, coisas bem interessantes acontecendo, mas é uma campanha que busca denunciar que se nada for feito para frear a devastação do Cerrado, estaremos diante da ameaça de aprofundamento irreversível do ecocídio em curso do bioma, com a perda do Cerrado nos próximos anos, e junto com ele a base material da reprodução social dos povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais do Cerrado, como povos culturalmente diferenciados, ou seja, estamos diante de um genocídio cultural. E o Jalapão, a região onde a gente trabalha, está inserida dentro desse contexto, né? O Jalapão, ele está localizado principalmente a leste do estado do Tocantins, vocês podem observar nesse mapa, abrangendo também porções menores do Maranhão, Piauí e Bahia.
O Jalapão, ele também pode ser, a gente pode entender o Jalapão dentro desse contexto de sobreposição de projetos de país, por exemplo. Então, quando a gente olha com um olhar um pouco mais relacionado a políticas de conservação, a gente pode entender o Jalapão como esse corredor ecológico, né, que abrange, além diversas unidades de conservação, como, por exemplo, o Parque Estadual do Jalapão, onde a gente tem trabalhado mais, que ainda estão em bom estado de conservação. Lembrando que essa citação que eu trago é de 2013. Né? E existe um mosaico de unidades de conservação que foram aí instalados com o objetivo de proteger essa imensa e riquíssima biodiversidade da região. Esse mosaico de unidade de conservação, ele é sobreposto a comunidades e algumas populações tradicionais que já estavam lá antes dessas iniciativas relacionadas às políticas ambientais. Então, são diversas as comunidades que vivem no Jalapão, dentre elas o Quilombo Mumbuca e o Quilombo do Prata, que são as comunidades com as quais a gente tem trabalhado de forma mais próxima. E uma das características do Jalapão e dessas comunidades é que esse é o berço do artesanato de capim dourado, que, como eu disse no começo da apresentação, ele começou no Quilombo Mumbuca e se espalhou para diversas outras comunidades do Jalapão, e hoje em dia é uma importante fonte de renda e de identidade dessas pessoas. O artesanato de capim dourado, ele é feito com 2 espécies nativas do Cerrado. Então, as artesãs utilizam os escapos, né, o escapo do capim dourado, que é uma espécie de sempre-viva que ocorre nos campos úmidos do Jalapão, e elas utilizam como linha fibras que são extraídas da folha do buriti, que também é uma palmeira característica do cerrado, que ocorre nas veredas, né? Então, se vocês observarem essa foto abaixo dessa senhora que está retirando a fibra do buriti, vocês conseguem olhar uma palmeira sozinha, né? É o buriti que está ocorrendo na vereda. E nessa foto, acima da foto do artesanato de capim dourado, vocês veem uma outra senhora colhendo os escapos de capim dourado. E a região do Jalapão também é sobreposta a iniciativas relacionadas ao agronegócio. E a mais exemplar é o Matopiba, que é uma política pública, um acordo de cooperação técnica focado na região, nos municípios do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, focados para iniciativas que viabilizem o desenvolvimento agropecuário na região. Então, se a gente olhar os 2 mapas, do Matopiba e do Corredor Ecológico do Jalapão, lado a lado, a gente vê que, mais uma vez, essa sobreposição de projetos de país, ela está muito evidente. E aí, o que a gente se pergunta, né, mais uma vez, o que vai embora quando o correntão do agronegócio chega? E aí, dentro desse contexto, a gente se propõe a trabalhar com as comunidades do Jalapão, em sintonia com as suas demandas em relação ao seu conhecimento em relação com a biodiversidade, e dessa forma contribuir para caminhos relacionados aos desafios socioambientais da região. E aí, antes de falar um pouco sobre esse slide que fala sobre coprodução, eu queria trazer só mais uma vez o Paulo Freire, né, e o diálogo do oprimido. Então, a ideia é mostrar que a nossa forma de tentar trabalhar é tentar trazer formas de trazer esse diálogo, né, do que nós temos de potencialidade com o que podemos aprender com a literatura sobre o tema, né. E aí tem um trecho também bem curto que o Paulo Freire traz e que ele norteia muito a nossa forma de estar em campo, de buscar se portar em campo, que é quando ele fala sobre humildade.
né? E aí ele diz assim, sobre o diálogo: a autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a perdem não podem aproximar-se do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia de mundos. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens que, em comunhão, buscam saber mais. E é isso que a gente busca aprender, né? Saber mais juntos, né? Então, acho que esse quadro conceitual do Paulo Freire, ele é bem relevante para a gente e ajuda a gente a tentar colocar em prática, por exemplo, que esses autores de um artigo relacionado à coprodução de conhecimento e sustentabilidade buscam trazer de uma forma bem didática o que trabalhar dentro de uma perspectiva de coprodução. Então, vocês conseguem ver aí no gráfico, nessa ilustração, na flecha, né, está escrito que para a coprodução deve haver envolvimento dos diversos autores, em conjunto com o envolvimento acadêmico, e que existem várias etapas e gradações possíveis para um trabalho realizado em coprodução de conhecimento, que é, por sua natureza, interdisciplinar e transdisciplinar. Então, deve haver uma identificação em conjunto das demandas relacionadas à pesquisa, a definição da pesquisa e das perguntas de pesquisa em conjunto, a implementação da pesquisa. Então, tudo isso esses autores colocam como uma etapa de codesenho da pesquisa. E aí a coprodução em si, né, que seria a integração científica, então, a se propor a trabalhar de forma interdisciplinar, junto com o trabalho com o envolvimento de outros autores, outros atores que não acadêmicos, mas também autores, que seria essa forma de trabalhar de uma forma transdisciplinar. E a importância também de se colocar à disposição para uma disseminação de resultados de forma coproduzida também, onde deve haver um exercício para transparência e responsabilidade em relação ao que produzimos. E aí, saindo um pouco dessa ilustração do campo, né, teórico e o campo mesmo onde a gente trabalha, eu queria trazer alguns exemplos de trabalhos de uma forma bem breve, de trabalhos que a gente tem feito na região do Jalapão. E o principal que eu queria trazer é mostrar para vocês que esses trabalhos todos, eles sempre devem ser compreendidos dentro de um contexto histórico. E o que eu quero dizer com contexto histórico está relacionado à nossa própria trajetória como pesquisador e aos nossos próprios aprendizados e amadurecimento. Então, por exemplo, quando eu me propus a trabalhar na região do Jalapão, né, quando eu aceitei o convite do professor Paulo, a nossa iniciativa era, em primeiro lugar, contribuir com as pesquisas etnoecológicas que já ocorriam no Jalapão sobre o uso sustentável do capim-dourado e do buriti dentro do contexto do artesanato de capim-dourado. E a gente queria contribuir com essas pesquisas dentro de uma abordagem de pesquisa qualitativa e relacionada ao campo da educação ambiental. E conforme a gente foi entrando em campo, no caso, eu mesma, assim, entrando em contato com os autores relacionados à etnobiologia, educação ambiental, eu fui entendendo e entrando mais em contato também com a perspectiva de uma abordagem dialógica, né? E aí, a partir desse encontro com Paulo Freire e outros autores brasileiros relacionados ao campo da educação ambiental. Então, a gente foi indo desde uma iniciativa para a etnobiologia, aí abrindo a nossa visão um pouco para mais essa possibilidade de abordagem dialógica. Em campo, com os resultados, vem a capacidade de realizar práticas mais participativas,
Então, a gente via que a dificuldade de se trabalhar com entrevista, o quanto que isso não fazia sentido em campo, o quanto que não significava muito apenas devolver a dissertação de mestrado, então, como ir além disso. E aí a gente começou a pensar na possibilidade de se trabalhar com imagens. E aí veio a possibilidade de trabalhar com a fotografia como ferramenta de pesquisa participativa. E, se aprofundando nas leituras, vem o encontro com a nomenclatura de coprodução de conhecimento para a sustentabilidade, a partir desses autores, principalmente europeus, e também com essa leitura, então a gente conseguia se identificar e tinha vontade, né, de dialogar com isso, conseguia se enxergar dentro desse campo, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, essa busca por fazer essa coprodução de conhecimento desde onde estamos, né, desde o Sul. E aí, para trazer como exemplo para vocês algumas iniciativas, então eu trouxe, em primeiro lugar, o trabalho de mestrado, realizado por mim, orientado pelo Paulo. E a ideia do trabalho de mestrado era fazer esse trabalho de diálogo entre conhecimento científico e local sobre o capim-dourado e o buriti na região do Jalapão. E aí, essas duas imagens, elas são muito interessantes, porque as duas, eu tirei do artigo que vocês leram, né? E, no fundo, no próprio artigo, dá para ver o nosso próprio amadurecimento e os insights ao longo da pesquisa, né? Então, se por um lado, a nossa limitação, e foi o que a gente conseguiu fazer, a gente fez uma tabela, né, com os conhecimentos locais, que foram identificados a partir das análises das entrevistas, e como eles se relacionavam com o conhecimento científico sobre as plantas, né? E, a partir disso, a gente consegue amadurecer no final da pesquisa, e muito devido a uma leitura um pouco mais aprofundada do Paulo Freire, principalmente as questões relacionadas ao diálogo, sobre a importância de se fazer uma coisa que fosse além dessa associação pura, né? Então, como ir para o diálogo? Como construir, começar a construir juntos? Então, a gente via que a gente tinha que ir além da palavra escrita, e a gente precisava de uma atividade que fosse mais visual, e que fosse mais para o campo do afeto, e não para um campo de querer ensinar. Antes de querer ensinar a nossa perspectiva, a gente queria que houvesse um encontro entre as duas perspectivas. E aí que vem essa iniciativa de, no final do projeto, já que eles nos mostraram as suas perspectivas de forma tão generosa com as entrevistas, né, a gente decidiu mostrar as nossas, disponibilizando lâminas com cortes do capim-dourado e do buriti, para que eles pudessem ver as plantas que eles tanto conhecem por dentro, né? E aí essa atividade foi realmente de uma potência imensa, e onde a gente conseguiu, acho que, concretizar esse nosso amadurecimento como pesquisadores, esse amadurecimento que o próprio campo trouxe para nós. Paralelo a isso, eu espero que as imagens não estejam tão claras quanto estão aqui para mim. Paralelo a isso, a esse trabalho que estava ocorrendo no meu mestrado, eu trago o trabalho do Marco Faria, que nessa mesma época estava, para o seu projeto de iniciação científica, desenvolvendo um projeto junto com as crianças, buscando conhecer a percepção ambiental dessas crianças do Quilombo do Prata e do Quilombo Mumbuca em relação ao cerrado. E para isso, ele foi norteado pela pergunta: qual o lugar que as crianças mais gostavam de brincar? Né? Ele trabalhou com crianças que estavam nas escolas locais, na quarta e quinta série, então tinham entre 8 e 15 anos de idade, e 13 anos de idade. E aí, em grupo, em primeiro lugar, ele perguntou onde vocês mais gostam de brincar, e aí as crianças, chegando num consenso, levaram ele para esse lugar, e estando lá, ele pediu para elas desenharem esse lugar e conversarem sobre o desenho e sobre o lugar. Então, no Quilombo do Prata, as crianças decidiram levar ele para um brejo,
né? E é muito interessante, bonito, assim, o quanto que sai nos desenhos, né? Então, ele fez os desenhos e também gravou as interações das conversas com as crianças. Então, a gente já pode ver que elas falam muito dos frutos do cerrado, da paisagem e dos animais, né? E falam muito sobre os recursos hídricos, né? E a importância das cachoeiras, dos rios, para esse brincar. Então, a gente vê nessa primeiro desenho de uma criança do Quilombo Prata, que ela desenha um buriti com frutos, carregado de frutos, uma ave com ninho, né, a paisagem com sol, nuvens. E nesse outro desenho do meio, que é de uma criança do Quilombo do Prata também, ela representa animais que são o boi, o jumento, mas também uma ema e um tucano, né? E aí, no Quilombo da Mombuca, as crianças decidiram levar ele atrás da casa de um dos moradores, onde havia um pé de jatobá que tinha caído, e estava lá, e que elas tinham esse espaço, virou um espaço de brincadeira. E aí, nessa atividade na Mombuca, elas falam muito também, sempre das frutas, dos frutos do cerrado, e era época de cagaita, então muitas crianças desenharam árvores carregadas de cagaita, que eu trouxe essa última imagem que representa isso, com o chão repleto dessa fruta. Então, olha que legal, assim, como o grupo de pesquisa a gente foi amadurecendo, e aí já vendo, assim, se a gente vai trabalhar com criança, que outras formas criativas a gente pode usar para trabalhar com elas, né? E aí já vem o exercício de se aprofundar e se propor a trabalhar com essas ferramentas mais visuais. Outro exemplo de trabalho realizado na região do Jalapão é a dissertação do Ronaldo Santos, que foi finalizada em 2019, onde ele se propôs a fazer uma pesquisa coproduzida sobre os saberes socioambientais associados à educação escolar quilombola no Quilombo Mombuca. Então, ele trabalhou com os professores da escola local do Quilombo e se propôs a coproduzir esse conhecimento e essa pesquisa com os docentes da escola, buscando já essa aproximação entre essa abordagem de coprodução de conhecimento com a abordagem teórica de educação popular e educação quilombola. E, além do resultado, um dos resultados do trabalho do Ronaldo é a produção que ele fez em conjunto, né, com os professores participantes da pesquisa, de uma série de materiais didáticos com foco em uma disciplina que tinha acabado de chegar como demanda para esses professores, eles tinham que trabalhar com essa disciplina, relacionados aos saberes quilombolas. Então, o trabalho do Ronaldo, ele simboliza muito bem a importância de quando a gente trabalha com coprodução de conhecimento, de trabalhar a partir de uma demanda local. Então, trabalhar os saberes quilombolas, ele veio a partir de uma demanda dos professores que tinham que, agora essa demanda da Secretaria de Educação de fazer atividades relacionadas aos saberes quilombolas, nessa disciplina nova que tinha acabado de chegar. E aí, esses materiais didáticos, eles estão relacionados à roça de esgoto, à realidade local, né, que os próprios professores conhecem. A roça de esgoto, a conservação socioambiental. Houve uma proposta de atividade relacionada chamada Caixinha de Segredos, que eu achei muito linda, que tem a ver com uma memória afetiva de uma das professoras em relação à sua própria infância. A proposta de atividades em relação às dunas, que é um dos cartões postais do Jalapão. E a última proposta didática é sobre alimentação quilombola e os frutos do cerrado. E, por último, eu quero trazer de uma forma um pouco mais alongada, porque é o trabalho que eu participei, foi o meu projeto de doutorado, que é o Cerrado segundo as Jovens do Quilombo Mombuca, no Jalapão.
Então, o projeto de doutorado, ele parte principalmente da identificação de lacunas e insuficiências que a gente identificou, nossas, que a gente identifica em campo durante o projeto de mestrado. Então, a gente identificou que a entrevista tinha uma potência, apesar de trazer resultados interessantes, ela não fazia tanto sentido localmente, e o quanto que trabalhar apenas com a palavra escrita trazia uma barreira muito grande para a gente poder trabalhar em conjunto. E aí, a partir disso, a gente começa a se propor a trabalhar com narrativas visuais, entendendo as imagens como um agente catalisador do construir e do reconstruir das percepções e significados sobre os temas levantados em pesquisa, e como uma possibilidade de construir sentidos e subjetividades a partir do olhar de quem vê, a partir do olhar dos participantes da pesquisa. E considerando que as imagens, dentro de uma perspectiva de pesquisa participativa, ela estimula o diálogo e a construção de relações de confiança em campo. E para nós, né, a gente verifica que isso está muito alinhado com a nossa proposta de fazer da pesquisa um processo de educação emancipadora, né, trabalhar com imagens. E aí, a gente, para fazer esse projeto de pesquisa, a gente se utilizou de algumas ferramentas de pesquisa qualitativa, né, então a gente realizou a coleta de dados com Photovoice, diário de campo meus, rodas de conversa, né? Então a gente acabou substituindo as entrevistas por momentos de roda de conversa e os diários solicitados. Eu vou falar mais sobre Photovoice e uma questão sobre o protocolo de ética. Quem tiver mais interesse em conversar sobre as outras ferramentas de pesquisa, a gente pode conversar depois, só para não ficar muito longa a apresentação. E aí a gente foram realizadas 8 viagens de campo para a coleta desses dados, e a gente trabalhou com 14 co-pesquisadoras, que eram as jovens do Quilombo Mumbuca. E aí, nesse momento, acho que é interessante trazer que esse recorte do trabalho, ele surge a partir de uma demanda local. Para o projeto de mestrado, a gente havia focado nas artesãs de capim dourado, que eram principalmente as pessoas mais velhas da comunidade, que normalmente, no caso do Quilombo Mumbuca, são o principal foco de pesquisa de outros pesquisadores. E aí, as próprias artesãs, né, e pessoas mais velhas da comunidade trouxeram para nós a preocupação delas em relação às mais jovens e essa demanda de que a gente, no futuro projeto, trabalhasse com as mais jovens. E é por isso que a gente, então, esse recorte dos sujeitos da pesquisa foi feito internamente a partir de uma demanda do Quilombo Mumbuca. Além das pesquisadoras, a gente teve uma assistente de campo da comunidade também, e constantes conversas com as mais velhas para balizar as nossas práticas em campo. Uma das coisas que a gente realizou foi fazer um protocolo colaborativo de ética na pesquisa. Então, em vez de entregar para elas, para fazerem a leitura do protocolo de ética e assinarem, a gente fez uma das viagens de campo para fazer essa roda de conversa, onde, em primeiro lugar, a gente se colocou como pesquisador. Então, a gente falou para ela sobre a nossa perspectiva sobre o que é trabalhar com pesquisa, por que a gente escolhe trabalhar com pesquisa, para que serve, e como a gente realiza a pesquisa. E, ao mesmo tempo, a gente pediu para que elas compartilhassem o que elas achavam que um pesquisador faz. E lembrando que o Quilombo Mumbuca, ele é um foco, há muitas pesquisas realizadas no Quilombo, então, são pessoas que estão muito acostumadas a receberem pesquisadores, né? Então, a gente também conversou sobre como elas se sentiam quando alguém vai na comunidade pesquisar, se elas percebem diferenças entre o comportamento de diferentes equipes de pesquisador e como seria para elas uma relação ideal entre a comunidade e os pesquisadores.
a partir do resultado dessa roda de conversa, que a gente construiu o protocolo de ética na pesquisa. E também queria trazer explicar um pouco mais sobre como funciona o PhotoVoice, né, que foi a principal metodologia de pesquisa que a gente trabalhou. Então, o PhotoVoice, ele é uma ferramenta de pesquisa qualitativa e participativa, que ele é utilizar as fotos que são tiradas pelos participantes da pesquisa, que é aliado à narrativa das fotos. Então, no PhotoVoice, a pessoa ela conta a história a partir das fotos que ela tirou. E a análise dos dados ela é feita, na verdade, a partir das narrativas, e não de uma análise de imagem. Então, para realizar o PhotoVoice, a gente disponibilizou câmeras compactas para as participantes da pesquisa, e lembrando que eu estou, na verdade, tentando não me alongar muito, mas o PhotoVoice, ele é um momento da pesquisa que ele foi construído, né? Então, desde o protocolo das discussões para se delinear o projeto de pesquisa, pensar na ética da pesquisa, até chegar à implementação do PhotoVoice, a gente teve todo o processo e muitas viagens a campo para chegar e se construir esse momento de tirar as fotos, onde a gente pensou construir o engajamento delas com a pesquisa, trabalhar o olhar fotográfico, dentre outras coisas. E aí, enfim, aí elas se separaram em grupos, e a proposta era que elas tirassem fotos que representassem o cerrado e depois trouxessem para mim, e em grupo a gente descarregava as fotos no computador, e ao selecionar de 5 a 10 fotografias, elas iam contando as fotos, a história por trás das imagens. Então, eu perguntava por que você escolheu essa foto, o que a fotografia mostra, onde ela foi tirada, por que escolheu esse lugar e onde esse projeto, e no final, como estava sendo a experiência de participar no projeto. Então, acho que é bem importante lembrar isso, né? Então, esse momento do PhotoVoice, ele foi, assim, acho que houveram 6 viagens a campo até chegar ao momento de se realizar o PhotoVoice. E aí, o resultado é uma narrativa visual de autoria das participantes da pesquisa, que contém 62 fotografias selecionadas. E a partir das narrativas, analisadas por mim, foram elencadas 9 categorias. Então, as fotografias falam sobre o cerrado e o céu, o jeito do cerrado, a resiliência do cerrado, as fisionomias do cerrado, a presença da roça no cerrado, fauna e flora do cerrado. Dentro do cerrado tem nossa história, e cuidar do cerrado e pensar no futuro. E aí eu trouxe 2 exemplos, só para, acho que, para ilustrar o quanto que esse processo ele é muito potente em relação aos possíveis resultados, se ele for realizado de uma forma cuidadosa e enfim, seguindo um rigor metodológico aí. Então, por exemplo, essa imagem da Larissa, que ela fala, né, ela decidiu tirar a foto de uma estrada, né? E aí eu perguntei, mas por que você decidiu tirar foto de uma estrada para falar sobre o cerrado? E ela diz, essa estrada, ela é muito antiga. Por isso que eu também achei muito importante tirar essa foto, porque no cerrado também tem história da gente. Essa estrada é uma história da gente. Minhas tias, minha mãe, quando passa aí, conta a história dessa estrada quando elas passavam. O cerrado não é só a paisagem linda, dentro dele tem história também. E aí a outra foto que eu queria trazer para vocês, da Daniela, que ela tirou essa foto, e aí o motivo dela, né, a explicação dela esse cerrado daqui eu acho muito avexado. Eu acho que a gente tem que ter preocupação. Quero mostrar com essa foto que os nossos ancestrais se preocuparam com o cerrado, e que a nova geração tem que se preocupar também, tem que valorizar. E aí, já chegando para finalizar, né, essa apresentação,
Acho que eu espero que eu possa ter trazido para vocês, além de muito mais perguntas, né, que tenha aberto as possibilidades de fazer mais perguntas, a potência de uma abordagem metodológica coproduzida, né? Então, a abordagem coproduzida, ela traz a possibilidade de se fazer do processo da pesquisa o que o Brandão fala sobre a educação ambiental, né? Que seria esse processo de reaprender os sentidos, sensações, significados, saberes e sensibilidades. Então, novamente, trazendo a importância, o que a gente busca fazer e aprender, principalmente, no Grupo Cajuí, que é como fazer desse processo de pesquisa um processo dialógico e educativo. A importância do impacto das atividades de pesquisa para o despertar reflexivo sobre o cerrado dos participantes e de nós, pesquisadores da academia. E acho que é importante trazer também o potencial das ferramentas visuais para expressar os conhecimentos e as perspectivas locais. E aí eu queria trazer também uma fala de uma das participantes da pesquisa, quando ela fala sobre como foi para ela trabalhar com as imagens, né? Então, ela diz, eu tenho dificuldade de pôr no papel, mas na foto a gente vê cada coisa. Eu percebo quanto temos inteligência e potencial para fazer alguma coisa. Assim como vocês veem com esse olhar de uma pessoa mais formada, a gente vê que a gente consegue expressar alguma coisa também. Então, acho que essa fala pode ser... A gente poderia refletir muito sobre essa fala, mas acho que, para mim, o que eu quero trazer sobre isso é o potencial da gente se propor também a sair da nossa zona de conforto, quando a gente pensa nas ferramentas de pesquisa, e fazer coisas que façam sentido e que venham a partir de demandas do campo. E, para finalizar, acho que é importante, e isso veio também bastante nas reflexões que vocês trouxeram no último encontro, a importância de não romantizar o processo, e que é um processo que, na verdade, ele é um processo conflituoso, né? Ele é um processo que ele é um conflito interno, e o campo, e a gente há conflitos em campo também, né? E como é que a gente lida com essa trajetória de desaprendizados, né, que esses conflitos em campo trazem? Se propor a trabalhar de forma reflexiva. Eu acho que esse é um dos trabalhos que não é simples, que é o que o Nostrum traz, que é o que o Paulo Freire nos guia nessa, né? E como a gente se colocar em campo de forma reflexiva. E acho que sempre lembrando de onde a gente está saindo. Eu acho que acho que é uma das principais, uma das minhas principais lições com esses tempos, com esses anos em campo, é de não se furtar de quem nós somos quando a gente vai se colocar em campo, e quando a gente busca entender o que ocorre em campo. Não esquecer das nossas vulnerabilidades, mas também dos nossos privilégios, né? E aí, para isso, é preciso que o trabalho ele esteja aberto para revisões constantes e adaptações metodológicas, que haja interações contínuas, né? Que haja abertura para as demandas locais, e que os conflitos, eles sejam... os conflitos que a gente encontra em campo, eles sejam absorvidos como, principalmente, a possibilidade de crescer, aprender e desaprender juntos. E lembrando que, no fundo, eu acho que, eu falei muito dos autores, né, Paulo Freire e todos os autores da literatura que nos guiam, mas também pensar que grandes orientadores para esse amadurecimento da pesquisa são os nossos interlocutores, né? Então, se colocar como a possibilidade de ter eles como nossos orientadores nessa prática de pesquisa, e ter eles também como nossos guias no amadurecimento em campo, que às vezes não é nem linear, nem não é gostoso também, né? Não é um processo que é simples subjetivamente. E aí, para agora sim finalizar mesmo, a minha principal, eu queria trazer uma visão minha, da minha experiência em campo, que é o meu principal aprendizado, desde que a gente começou até agora. Então, a gente teve toda essa trajetória de amadurecimento metodológico, teórico, que caminha
em conjunto com um amadurecimento pessoal e a nossa história de vida e o que nós passamos, né? E aí, às vezes, a gente... E a própria estrutura da universidade, às vezes, coloca isso para a gente, que a gente deveria trabalhar a partir, apesar do nosso corpo, né? Apesar de eu ser quem eu sou, eu vou lá e faço o meu trabalho. E, na verdade, o que o trabalho em campo pede para a gente é que a gente trabalhe a partir do nosso corpo, né? A gente trabalhe a partir de quem somos e da nossa própria subjetividade. E talvez esse trabalho a partir de quem somos seja o que permite a gente, então, a conseguir enxergar o outro como eus, né? Que é o que o Paulo Freire, a Bell Hooks e a Grada Quilomba tentam ensinar a gente com essas leituras. E é isso, queria agradecer e dizer que eu estou à disposição para quem quiser sempre conversar mais sobre o assunto. Obrigada. E, principalmente, muito obrigada, sempre agradeço a todas as comunidades, principalmente Quilombo Mumbuca e Quilombo Prata, que sem eles nada disso aconteceria. É isso. Vou fechar a apresentação aqui. Até palma mesmo. O indo virtual que não dá para a gente ouvir as palmas, né? Mas tudo bem. Sinta-se aplaudida. Né? Pessoal, então a gente tem agora a gente tem um tempinho aí para trocar, para conversar com a Rebeca, se vocês quiserem tirar dúvidas, perguntas, para a gente dialogar um pouco, né? Então, fiquem à vontade. Posso fazer uma pergunta, então? Rebeca, parabéns pelo trabalho, é sempre um orgulho ver toda essa interação que você tem com as comunidades e a forma como esse aprendizado é mútuo, né? E a pergunta que eu queria fazer, eu vi que você tinha em um dos seus protocolos ali, era a questão qual é a visão deles da relação ideal sobre esse trabalho, né, da interação pesquisador e comunidade. Como eles enxergavam isso? Qual era a resposta que eles davam? Que a gente precisa pensar muito disso, né, sobre essa outra perspectiva. Bom, em primeiro lugar, é muito bom ter pessoas internacionais aqui, Gustavo. Muito obrigada. Que chique receber você aqui hoje. Então, como eu disse, acho que essa resposta, primeiro, eu tenho que lembrar que são pessoas que estavam muito acostumadas a receber pesquisadores, né? E aí, para elas, a principal coisa é, principalmente em relação à devolutiva, então, um incômodo muito grande em pesquisadores que chegavam lá, pegavam os dados que eles queriam e nunca mais apareciam, né? E aí elas falavam muito sobre essa questão de se sentir como se fossem roubadas, né? E usadas. E aí, e a outra coisa que apareceu muito era sobre a vontade de entender para que serve essa pesquisa, onde ela vai ser utilizada, para que vai servir, né? E o que a gente discutiu muito era sobre também a possibilidade de não querer participar da pesquisa e disso ser tudo bem também, né? Então, acho que o que há muito tipo, o pesquisador chegou e como se fosse uma obrigação em receber e tal, e às vezes de haver espaço para esse não, né? E acho que talvez o Paulo, se quiser também compartilhar se tem alguma coisa que está faltando, mas esse é o que eu lembro agora e o que mais guiou a gente. Oi, Gustavo. Bom te ver aí.
Acho que é isso que a Rebeca falou. Eu também vejo, acho que o nosso maior desafio, nosso, e quando eu digo nosso, não é nosso em relação a eles, mas nosso de nós todos, né? Nos vendo todos, tanto o pessoal do Quilombo quanto a nós, como de fato co-pesquisadores, foi a gente não romper, porque isso não tem como romper, mas assim, a gente ter consciência das representações de poder que cada um tinha uns dos outros, né? E de como isso não poderia, de alguma forma, ou não deveria atrapalhar uma horizontalidade, ou pelo menos uma busca por horizontalidade das nossas relações. Acho que esse para mim é o principal desafio, né? E acho que o desafio é maior para nós da perspectiva de que a gente vem de um sistema no qual a gente se coloca numa situação à parte quase do resto do mundo, né? A academia, ela tem esse poder destrutivo, da minha perspectiva, de nos colocar à parte do mundo do qual nós fazemos parte, né? E acho que talvez o maior desafio nem seja deles com relação a nós, mas de nós em relação a eles e ao mundo, né? Que é essa perspectiva de que, assim, nós fazemos parte desse mundo, nós estamos sujeitos nós somos produto de tudo isso, mas a gente, de certa forma, se vê numa situação, né, assim, diferente. Então, acho que para mim esse foi um desafio bem grande também. Uma coisa que eu lembrei, Gu, é que o que eles trouxeram também é um incômodo muito grande dos pesquisadores que não se atentam aos costumes locais. Isso apareceu muito. Então, em relação ao vestuário, a forma como os pesquisadores, às vezes, abraçavam e encostavam, e, na verdade, elas não queriam, ou não era tão... E a forma como lidar com as crianças. E aí, acho que isso é um recado muito importante também, né? De estar atento a essas nuances. E aí, acho que uma das coisas que eu aconselho muito, que sempre ajudou a gente, foi essa figura da assistente de campo, que é uma pessoa da comunidade que nos guie em relação aos costumes locais, que tenha essa facilidade e essa abertura para falar, olha, essa pessoa, assim, essa casa não é tudo bem fazer isso antes de entrar, assim, para poder não ter uma postura agressiva, né, em campo, né. Então, isso foi uma das coisas que apareceu também, de uma forma bem forte. Muito legal. O João Obrigado Paulo por compartilhar. Eu acho que você pensar em cada uma dessas primeiras interações, né, e como às vezes a gente precisa realmente desse contato inicial para entender as relações, para entender as comunidades. A gente tem dificuldade de relação até entre nós mesmos, dentro do mesmo grupo, né? Imagina tendo que compartilhar com diferentes grupos. Então, muito interessante essa visão, e principalmente pensar que a devolutiva é uma coisa que eles estão muito preocupados, né? Que acho que pesquisadores, agora eu tenho meus dados, eu vou analisar e tocar isso em frente. Mas parabéns de novo vocês dois, belíssimo trabalho. Toda vez que eu tenho a chance de ouvir, eu fico maravilhado. Obrigada, Gustavo. Vindo de você faz muito sentido. E uma coisa que é legal, assim, pensar que o primeiro artigo, que é o que a gente leu juntos do Nostrum, que ele traz alguns desafios para a implementação da coprodução de conhecimento. E um desses é a falta de espaço institucional para esse tempo que é mais alargado, né, do projeto da pesquisa. Então, como fazer caber esse tempo das interações que a gente precisa construir e esse tempo da devolutiva, que às vezes ela vem depois do final do projeto, mas ela não pode ser esquecida, né? Então, acho que como também fazer caber esses tempos que são tão diferentes e eles não podem deixar de existir, né? Tem o João Paulo e a Beatriz inscritos. Então, João Paulo. Eu ia até fazer uma pergunta de uma coisa que vocês acabaram de comentar um pouco, mas eu acho pertinente também complementar. Mas, assim, sempre quando eu vejo a sua pesquisa, o professor Paulo também, algumas outras falas, é tipo assim, quem é cegueira botânica na fila do pão, né?
Tipo, isso nem... A gente precisa ressignificar esse raio desse negócio, né? E a sua pesquisa mostra muito isso, assim. Mas duas coisas, né? E aí partilhando aquelas angústias de pesquisador também, e também fazer uma pergunta sobre como você encara isso. A primeira é aquele lance de que, pelo menos eu, parto da minha questão. O meu contexto como pesquisador é um contexto extremamente urbanizado. Extremamente urbanizado. E quando a gente entra em contato com essas outras realidades, a gente tem essa relação também de ter essa dialética, essa dialógica com a nossa visão sobre o mundo, com a visão do mundo das pessoas que a gente está tratando, né? E aí, a primeira coisa é que, tipo, como você, nesse percalço de pesquisa, como é que você lidou com essa questão de também fazer esse olhar de alteridade sobre si, no sentido de, tipo, de ter a sua visão de natureza, a sua visão de mundo analisada pelos outros, no sentido de, tipo, se já te bate essa sensação de... essa contra-análise, como é que chega para você, né? E a segunda, eu acho que você acabou falando um pouquinho mais disso, é uma das preocupações que eu tenho com as pesquisas que a gente faz nessa perspectiva, é que a gente faz um processo de decodificação muito complexo, né? Porque a gente pega uma pesquisa acadêmica, decodifica para a proximidade dessas pessoas, da proximidade desse mundo concreto, da proximidade de um mundo que existe, e precisamos decodificar de volta para a academia. Na hora de fazer as nossas produções, na hora de fazer nossos escritos e tudo mais. E aí, como você encara este processo de decodificação desse tempo que não é acadêmico para um tempo que tem que ser acadêmico, para um tempo que cada vez mais está se estruturando por uma lógica que não é para priorizar o que a gente está querendo construir aqui. Não é... Cada vez mais o mundo acadêmico está indo para um outro lugar, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essas questões. Obrigada, João. Bom, a sua primeira pergunta não foi essa questão de se entender em campo, quem eu sou em campo, não foi direto, assim, foi uma coisa, já entrei sabendo disso, né? Eu acho que, óbvio que cada um de nós traz a nossa própria história pessoal, né, que pode nos atrapalhar, mas também nos ajudar a lidar com as coisas do campo. Mas quando você traz essa pergunta, eu me lembro que um dos bloqueios que eu tive, por exemplo, em campo, foi relacionado a uma questão pessoal, né, que eu passei. Então, eu fazia pesquisa desde 2011 lá, e tinha a Rebeca que eles conheciam, que era uma Rebeca jovem, e eu tinha acabado de casar, e aí, no meio da minha pesquisa, eu me divorciei. E aí foi nesse momento que eu percebi quem eu sou importa muito para essa pesquisa, porque eu pensei, como é que eu vou explicar essa mudança de vida para pessoas com quem eu me relaciono e para quem o casamento tem inclusive um símbolo que é completamente diferente do meu, né? Enfim, deu tudo certo, né? Mas só para mostrar assim, o quanto que realmente não tem como a gente se destacar de quem a gente é. Mas, ao mesmo tempo, acho que o meu amadurecimento nesse processo foi de cada vez mais me colocar também, acho que, e não tentar ser também uma pessoa que fosse responder a todas as expectativas que eu imaginava que eles iam aceitar de mim. E aí, quando eu fui percebendo isso, inclusive, eu fui aprendendo que o que mais interessava era eles conhecerem a Rebeca humana também, né? E não a Rebeca, entre aspas, perfeita, como pesquisadora em campo. Mas isso tudo foi fruto porque tem coisas que você pode ler, mas a gente tem que ir amadurecendo em campo também. Né? E aí, para também trazer, porque eu acho muito importante a gente trazer as nossas dificuldades também, né?
Então, a gente fez um trabalho muito, assim, no doutorado, imagina, eu vivia no Jalapão, eu fiz 8 viagens em 1 ano e meio para o Jalapão. E aí, o que aconteceu aqui, por questões pessoais também, eu tive que parar um pouco de ir, eu não podia mais ir tanto. E houve sim esse conflito, por que, que a Rebeca não está vindo mais? E essa expectativa, o que, que aconteceu? E o quanto que... e a gente só aprende vivendo mesmo e a partir dos conflitos, né? Então, e aí eu fui aprendendo, nossa, como que também... como é importante a gente se colocar os nossos... A gente busca compreender muito os desafios do campo, e a gente tem que entender que eles têm que entender que a nossa trajetória é desafiadora também. E não se colocar como pessoas que são invencíveis, né, que vão superar qualquer desafio para chegar até lá, porque às vezes tem desafios que a gente não consegue superar nem para chegar até o nosso campo. E aí isso é uma coisa que eu tenho para dizer assim, são coisas que a gente vai aprendendo vivendo, e a partir do conflito mesmo, né? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Sim, a sim. primeira. Valeu. É justamente por essa questão, é justamente que o meio acadêmico pede que a gente tente sendo imparcial numa pesquisa de ciências humanas. Exato. Como é que a gente vai ser imparcial, entendeu? Exato. Aí aí eu acho interessante, e eu acho que os nossos estudos com o Ronaldo vão ser muito, talvez tragam reflexões que ajudem a gente a trabalhar um pouco esse desconforto, né? Que é como a gente se também descolonizar em campo, né? Aí, nossa, acho que aí é outra fonte de reflexões eternas, mas que são muito importantes de serem feitas. É como a gente trabalha a questão de gênero em campo, como a gente trabalha a questão da nossa identificação de gênero em campo, maternidade, outra coisa que eu tive que lidar, enfim. E é isso, a gente não pode destacar e decisões pessoais, né? Destacar quem somos, do que acontece em campo, e ao mesmo tempo entender esse rigor metodológico para a gente fazer um trabalho bem feito, né? Porque acho que isso também é uma coisa que é muito importante, que acho que aí vai com a sua segunda pergunta. Acho que tem duas coisas aí. Em primeiro lugar, acho que para a gente conseguir abrir esse caminho, não tem como fugir de uma busca por uma metodologia muito forte e entender muito, buscar entender cada vez mais da metodologia, e aí eu espero mesmo que a gente consiga fazer essa fala com a professora Yuta, porque foi ela também que ajudou a nos guiar nessa parte da pesquisa qualitativa, que fez toda a diferença. E aí, a sua pergunta eu acho muito legal, porque ela dialoga com uma coisa que eu pensei a partir da fala do Marcelo no último encontro, que ele, a partir da leitura dele do Nostrum, ele fala, esse aqui é interessante, mas ele usou a palavra, né, muito ligado à gestão, né, e aí como que fica em campo? Mas para mim, pessoalmente, eu acho muito estratégico ler esse tipo de artigo, porque a gente precisa conseguir ter esse tipo de entender e fazer nesse tipo de linguagem também, que é esse tipo de linguagem que vai abrir espaço, por exemplo, para as instituições entenderem o nosso trabalho, né? Entenderem o que a gente precisa de espaço e o que a gente precisa de inovações para que o nosso trabalho possa acontecer com qualidade, né? Porque o que acontece muitas vezes é isso, a gente abre mão da nossa própria qualidade para fazer caber, né? E aí eu acho que entendendo essas nomenclaturas de gestão, como bem o Marcelo trouxe na última vez, a gente consegue dialogar melhor com quem a gente precisa que entenda o nosso trabalho a partir também da linguagem deles. Não sei se fez sentido, mas é assim que a gente, enfim, que eu busco trabalhar. E é uma questão de estratégia. Isso, né? Ser estratégico. É isso, João? Deu para... Sim, deu sim, obrigado. É bom compartilhar essas angústias também, foi muito bom. Obrigada pela pergunta. Beatriz? Oi, gente. Oi, Rebeca. Parabéns pela pesquisa e pela apresentação. Muito lindo.
Foi muito legal essa dimensão temporal que você trouxe do processo que vocês fizeram. Achei muito rico e aí me fez pensar em muitas coisas para minha própria pesquisa também. E aí eu queria fazer uma pergunta que é também uma coisa que eu tenho me perguntado para minha pesquisa, que é, não sei se você já pensou nisso ou sei lá, mas como é que você pode utilizar isso que toda essa pesquisa que vocês fizeram para contribuir para a não destruição do cerrado? Então você trouxe no começo a questão do agronegócio. Eu tenho me sentido, na minha própria pesquisa, um pouco enxugando o gelo, sabe? Eu fico um pouco com essa sensação de que é muito incrível coproduzir conhecimento, é muito incrível a gente poder trocar com pessoas que se relacionam de N maneiras com a natureza e fazer um registro mesmo disso, né? Tipo, eu acho que essa dimensão do registro é muito importante. Mas eu fico, tá, mas e aí? Eu vou lá, no meu caso, vou lá entrevistar a galera, trocar, entender o que eles estão achando de todos os processos que estão rolando na comunidade. Por exemplo, a questão do turismo predatório que está rolando lá. Ter noção de várias dimensões, de diferentes atores. Mas e aí, sabe? O que eu faço com isso para que isso realmente possa ser utilizado para, sei lá, frear esse turismo predatório? Tipo, eu fico com a impressão que, sei lá, talvez a minha próxima etapa seja, me parece um pouco inevitável não entrar numa outra dimensão política, sabe? Enfim, queria saber o que você acha disso. E, de novo, parabéns, assim, tô aqui mega refletindo sobre tudo. Então, Beatriz, acho que essa pergunta, e não tem uma resposta, acho que é uma pergunta que eu me faço também, bastante, uma pergunta que estava até conversando com o Paulo, assim, e aí, né, com quem que a gente está falando, mas e quem não nos entende também, né, como é que a gente trabalha com essa perspectiva. Mas eu acho que ajuda a lidar essa angústia, acho que se a gente lê todos esses artigos e esses autores mais recentes que falam sobre a questão ambiental, e dentro dessa perspectiva de complexidade, é que não abarcar essas diversas perspectivas é menos eficiente, né? Então, acho que isso é uma visão que pode ajudar a gente a continuar, só que ela é menos eficiente, mas também ela tem o seu tempo, e ela está numa escala micro, e a gente tem questões em uma escala global, né? Então, e quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, questões históricas, nesse momento tão duro, histórico que a gente está passando, que é desesperador mesmo, né? Então, por isso que acho que é importante a gente também ouvir o Paulo Freire, né? E para não esmorecer mesmo. E, dito isso, acho que também é importante, para continuar, lembrar que acho que o que esses trabalhos, e principalmente não só esses trabalhos, acho que aí o mês que vem com o Ronaldo vai ser muito legal, porque o que eu acho que a gente tem que entender é que a resposta, e provavelmente a melhor resposta, não vai sair da nossa perspectiva científica tradicional somente, e que talvez se a gente se abrir para essas perspectivas, outras cosmovisões, outras formas de entender essa problemática que te angustia, talvez a gente consiga continuar, né? Eu acho que a gente tem essa formação técnica de querer resolver as coisas e resolver sozinhos, né? O Paulo falou isso também no nosso último encontro, né? A gente a gente tem essa coisa de, então eu vou conseguir resolver essa questão e o meu trabalho vai solucionar isso. E, na verdade, a gente tem que conseguir realmente, e dentro da gente pensar que não vai ser a Beatriz sozinha, nem a Rebeca, e nem... É uma questão de trabalho em conjunto mesmo, assim, e aprender a trabalhar junto. Acho que a gente está realmente passando por um momento de crise que pede que a gente realmente mude esse olhar em relação ao que nos aflige também, né?
e esse é um processo de muita angústia mesmo, né? Então, eu acho que é isso, é tentar ir mudando o olhar, não se furtando a importância de se fazer política através do nosso trabalho, mas não esquecendo que não é essa resposta técnica ou meramente científica que o mundo pede, né? Essa resposta em conjunto. E aí, em conjunto, a gente tem que olhar para o lado para entender o que está acontecendo em conjunto com os nossos outros trabalhos. E aí, talvez isso nos dê um pouco menos de aflição, né? Então, eu acho muito legal, por exemplo, quando a gente pensa nesse trabalho do Cerrado, né? Os nossos trabalhos que a gente traz. De forma paralela, olha que movimentação enorme está acontecendo com o Tribunal dos Povos do Cerrado a partir de uma questão que sai do local e vem para essas demandas mais macro, né? Então, não se esquecer que tem muita potência e muita força de luta acontecendo em paralelo com o nosso trabalho. E eu acho que isso ajuda a não ficar com tanta aflição, assim. Nossa, obrigada, sério, eu vou indo para um lado muito pessimista, assim, sabe? Só a Sim. primeira coisa que você falou de, tipo, tudo bem, não é 100% eficiente, mas já é mais eficiente. Eu acabo que eu esqueço disso, às vezes, nessa onda da angústia. Então, muito obrigada pela fala, assim, deu um quentinho aqui. Obrigada pela pergunta. Sabrina? Oi. Bom, primeiro, vocês sabem o quanto que eu sou fã de vocês, pessoalmente, e do trabalho de vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque eu tô com uma reforma em cima e... Enfim. Dá para ouvir. Eu ainda estou absorvendo muita coisa, refletindo, e eu sei que vão surgir outras dúvidas, reflexões e mais para frente, mas por hora eu posso ter tido uma percepção equivocada, e por favor me corrijam, mas eu senti que na pesquisa e nas manifestações da apresentação, eu vi muita expressão feminina nas fotos, nas publicações, né, da comunidade, e eu não sei se é porque há mais artesãs femininas mesmo, do que, não sei, vocês por favor me falem, porque eu nunca tive contato direto assim como vocês, ou se é uma facilidade mesmo, foi uma facilidade de diálogo que vocês encontraram, se foi uma abertura maior que aconteceu. Eu queria que você me contasse um pouquinho como que é essa relação de gênero na comunidade, se você teve dificuldade por ser uma pesquisadora mulher, ou facilidade, não sei, por conta da sua assistente de campo também ser... Não sei, eu queria que você me contasse um pouquinho disso, como é que foi, e se de fato teve uma maior abertura da população mais feminina, e se, porque as mais velhas são talvez as que ensinam, não sei, me conta um pouquinho disso, eu queria saber mais como que funciona isso, talvez isso também ajude nos processos de troca de conhecimento e de até da pergunta da Beatriz, né, de como caminhar para a sustentabilidade também, e ser com elas que pode ser as porta-vozes para disseminar o conhecimento local, não sei. Foi isso que eu fiquei pensando. Sim. E parabéns de novo, gente, vocês são demais. Obrigada, Sabrina. Não, sim, tem uma questão de gênero, e a gente volta no que a gente estava falando, né? A gente não pode se furtar de quem a gente é quando a gente se coloca em campo. No caso de se trabalhar lá, com as comunidades com quem a gente trabalhou,
se a gente pega nesse histórico, né, para trabalhar com artesanato, né, que era a nossa primeira questão de pesquisa, trabalhar com artesanato era trabalhar mais com as mulheres, que não é exclusivo, né, mas é principalmente quem faz o artesanato. No caso da comunidade, no Quilombo Mumbuca, assim, uma preeminência muito grande de liderança feminina, né, mas também é isso. Então, acho que um exemplo interessante, acho que quando a gente volta atrás de quem veio antes da gente, as pesquisas sobre etnoecologia e sustentabilidade do artesanato de capim dourado foram feitas por 2 pesquisadores, a Isabel Schmidt e o Maurício Sampaio. E aí o que aconteceu? Quem falava mais sobre o capim dourado eram as mulheres. E aí a Isabel trabalhava com elas. E aí ela viu que quem coleta mais o buriti, por exemplo, eram os homens. São os homens, né, que tem que subir e tal. E aí ela percebeu que, assim, tinha um grande bloqueio, assim, então precisava de um homem, para conseguir trabalhar e conversar com os homens para falar sobre isso. Então, acho que esse é um exemplo que mostra como que e tem coisas que faz parte da natureza do campo mesmo, né? E aí, enfim, então, como a nossa questão era sobre artesanato, a gente trabalhou principalmente com mulheres no começo, e aí quando a gente se propôs a trabalhar sobre a percepção sobre o cerrado com os jovens, a gente colocou para quem quisesse participar. E a gente não escolheu, né? Elas que se voluntariaram. E quem veio foram as 13 meninas e um cara, né? E um moço. E aí, acho que tem dois fatores. Um, por o fato de eu ser mulher, eu acho que faz toda a diferença. E outro fator sobre uma disponibilidade um pouco maior para estar em campo e trabalhando junto. Então, o que os meninos estavam fazendo, eles estavam cuidando do gado, estavam fazendo outras coisas e não estavam tão disponíveis para trabalhar. Acho que são esses 2 fatores. O primeiro lugar, a questão de gênero, o fato de eu ser mulher. E segundo, essa questão das divisões em relação a o que um menino faz e o que uma menina faz. E aí as meninas, normalmente, as menores, né, estão mais em campo, estão mais em casa, então estavam mais disponíveis para participar. E aí, de novo, né, e aí tem coisas que é importante lembrar que a gente tem que entrar a campo e não forçar, né, assim, como é que não é a comunidade tem que se adaptar à nossa existência, né, a gente tem que entender e falar como eu posso caber aqui de uma forma que seja ok, né. Ah, com certeza. Foi o que eu imaginei mesmo, né, que há uma certa divisão mesmo de tarefas e que foi algo mais natural do que... mas eu queria confirmar, porque foi uma percepção. Inclusive, no trabalho que vocês apresentam, tem aquela tabelinha, né, e que o Paulo também comentou num outro encontro, ele fez alguns comentários, e pelo que eu vejo tem, né, que fala, né, do conhecimento local sobre o buriti, o capim dourado, tem algumas frases, né, tem uma do Zé aqui e tal, então tem participação, não quis dizer que era exclusivo nem nada, mas eu queria entender um pouquinho sobre o dia a dia mesmo, né, como foi construído o diálogo, como foi construído tudo na prática mesmo, né. Então, e tudo a partir, não só, acho que é legal trazer não só das nossas próprias observações, mas se propor a ter sempre uma auditoria externa, que no caso a auditoria da assistente de campo e no caso do projeto de doutorado, das mais velhas, com quem eu já tinha um pouco mais de intimidade, porque eu já tinha trabalhado com elas, então eu meio que me propus a toda hora falar, tá acontecendo isso, o que você acha? E elas iam também ajudando a me guiar em relação à minha própria postura em campo e a entender o que estava acontecendo. Me chama muita atenção a palavra que você usou na apresentação, que elas balizaram, né, a sua pesquisa. Eu gostei, eu achei bem interessante. Obrigada, Beca. Imagina, obrigada. Parabéns de novo.
Obrigada. Antes de eu passar a palavra para o André, que está com a mão levantada, só dizendo que a gente vai respeitar o nosso teto, né, que é até meio-dia, pessoal, então, depois, para a gente poder ir se programando aí com relação ao andamento aí das perguntas, tá bom? Então, André... Então, primeiro quero parabenizar que seus trabalhos são muito bonitos, Rebeca. Eu fiquei emocionada em vários pontos, assim, da palestra. Mas eu queria te perguntar Bom, antes de perguntar, vou falar uma coisinha sobre essa perspectiva feminina que você está contando. Eu lembrei de um livro, eu li recentemente um livro sobre mulheres quilombolas, e teve um trecho que chamou muito a minha atenção. Pensando dentro do feminismo, né, da nossa ideia dentro do feminismo como mulheres brancas, né, a gente tem uma relação muito particular com a Lei Maria da Penha, né, com os avanços aí dos últimos anos. E aí um trecho desse livro, elas falavam assim, discutiam as limitações dessa lei dentro da perspectiva da mulher negra, da mulher quilombola. E ela falava, porque cada vez que um homem é preso, né, pelas questões de violência doméstica, que também existem dentro de um quilombo, e cada vez que um homem ele é preso, ele é punido, a luta do quilombo perde uma pessoa muito importante, que contribui demais para essa luta. Então, o quilombo todo perde também. E aí isso me chamou muito a minha atenção, porque é uma questão de olhar para o outro, né, de olhar para as especificidades quando a gente pensa em uma luta da mulher, em uma luta feminista, né, a mulher branca, ela tem uma especificidade privilegiada, dentro de um contexto, quando a gente olha as mulheres como um todo. Isso chamou muito, muito minha atenção, e aí fiquei com vontade de falar. Mas a minha pergunta é em outro sentido, Rebeca, se você fosse... porque quando a gente lê, né, sobre quilombos, aí, né, os autores tratam de uma forma bastante generalizada, alguns aspectos, talvez sociedades que preservem muita coisa das sociedades pré-capitalistas e tal, mas eu imagino que existam muitas especificidades, né, em cada uma das comunidades. E aí, se você tivesse que contar para alguém que não conhece, não sabe nada de um quilombo, e muito menos sobre a comunidade Mumbuca, qual que seria a essência, como você contaria quem é a comunidade Mumbuca para quem não sabe nada sobre eles, assim? Como que é a relação deles, não sei, com o tempo, com o clima, uns com os outros, de geração para geração, sei lá, um apanhado geral para quem não sabe nada sobre eles. Acho que é isso. Acho que essa pergunta, a minha primeira resposta, acho que seria que eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, porque acho que a nossa luta é para que eles possam cada vez mais falar por eles mesmos, né? E que a gente consiga trabalhar junto, sem se colocar nesse lugar de ensinar sobre quem é o outro para outra, né? Eu posso falar para você sobre a minha experiência de estar de conviver lá, estar lá, e aí eu posso dizer que o que eu aprendi com eles, sendo eu, é como conviver com a diferença, né? Como também assimilar a diferença sem se privar de externalizar o que me amedronta. Isso eu aprendi muito com eles. Eu aprendi muito a valorizar de uma forma imensa a infância e a velhice, né? E aprendi que não tem nada mais valioso do que a nossa própria... a palavra está fugindo, mas de ser quem a gente é. E que é melhor ser quem a gente é e não agradar do que fingir ter outra coisa. E tudo isso eu aprendi estando no Quilombo Mumbuca e no Quilombo Prata, principalmente, e na Boa Esperança também. E aprendi como é importante dividir. Eu aprendi que a gente pode acolher mesmo quando a gente não concorda, né? A gente não precisa excluir quando a gente entra em desacordo, mas e que principalmente a gente não precisa fingir que tá tudo bem quando não tá. Então,
Acho que, falando de pronto, assim, foram as primeiras principais coisas que eu aprendi estando lá. Júlio? Primeiro, eu quero me desculpar por não ter câmera aqui no notebook, mas, enfim. E agradecer também pela apresentação, que eu achei, acho que uma palavra pequena ainda para dizer o que foi, é inspiradora, no mínimo, sabe? Vem muito de acordo com o que eu me vejo fazendo no futuro. Eu ainda tenho muito que evoluir dentro do próprio curso, mas eu acho a linha de pesquisa fascinante. Esse intermédio que você faz entre a academia e a sociedade é invejável, para falar a verdade. Mas, enfim, vamos à pergunta. A pergunta que eu tenho é, imagino que dentro de todo esse tempo de convívio que vocês passaram lá na comunidade, devem ter surgido rusgas, assim, momentos em que vocês tinham que defender certo ponto, ou que vocês não gostavam do que estava sendo feito, e tem coisas que precisam ser ditas, tanto para o conforto de vocês, ou porque tem coisas que são erradas. Por exemplo, tem costumes que tradicionais, eu digo isso por conta de uma experiência própria. Há um tempo atrás, um senhor aqui do meu bairro, que é muito amigo aqui da família, ele chegou em casa um dia com um presente pra gente. Falei, caramba, né, que legal. Aí eu fui lá ver, ele tinha um tatuzão morto para mim, falando, ó, o que eu arranjei para vocês. E são costumes que a gente na academia, pra gente é óbvio que não pode, é crime, pronto, acabou. Se fosse um similar, um colega meu da biologia, um parente meu, eu ia esculachar e pronto, porque ele sabe que não pode e não é assim que é feito, entendeu? Mas quando se trata de pessoas que têm um convívio completamente diferente, eles têm uma questão de tradição, costume deles, mas mesmo assim continua sendo crime. Eu gostaria de saber como você lida com esses momentos em que você tem que ser mais firme, apesar de ter uma compreensão de por que aquilo errado ocorre, entendeu? Eu gostaria de saber o que vocês fazem nessa questão, que eu fiquei bem perdido quando aconteceu isso comigo. Obrigada pela pergunta também, Júlio. Acho que isso, assim, esse desafio que você está falando, assim, é a constante em campo, porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, a gente nunca sabe o que vai afetar a gente de uma forma em relação aos nossos valores, né? Eu acho que tem uma coisa, pensando agora, não que eu tenha feito sempre isso, mas com que esse tempo traz, é a importância da gente se colocar, no caso, né? Quando a gente está indo visitar alguém, conversar com alguém, quando a gente está chegando a campo. Então, se eu estava, no caso, quando eu trabalhei muito com a Isabel Schmidt e tal, que era uma pessoa que vinha do IBAMA, do ICMBio, e fazendo... Então, acho que é importante que a gente se coloque assim, eu estou vindo aqui hoje com essa pessoa. Eu estou vindo e eu sou bióloga e trabalho com essas questões porque eu acho que estou pensando nessa questão que você está falando mais, estou entendendo assim, questões relacionadas a essas questões ambientais também, né? Hábitos. Para a pessoa, eu acho que a gente tem que dar o direito da pessoa mostrar o que ela quer ou não quer para a gente. Em primeiro lugar, eu acho que é isso. Então, a gente tem que se mostrar de onde a gente vem, né? E quais são os potenciais riscos que a nossa presença traz para essas pessoas. Agora, se a gente vê, assim, questões relacionadas à violência, agressividade, ou até questões perigosas em relação a hábitos que no nosso conhecimento a gente vê que pode, enfim, manejos, né, do meio ambiente, eu acho que não tem problema a gente se colocar em relação a quem a gente é, o que a gente sabe, o que a gente estudou, mas a partir de uma busca de conversar. Falar, olha, eu entendo disso dessa forma. E estou respondendo isso
pensando assim, né? Assim, qual que é esse limite, também a gente tem que entender, é isso. Eu nunca me portaria uma questão relacionada à agressividade, porque é isso também, né? Quando a gente está em campo e a gente vai criando intimidade, a gente também ouve muitas histórias que não são fáceis de assimilar e de integrar, né? E aí tem que lembrar que tem um momento que a gente é a gente também, né? E tem momentos que a gente pode se colocar. A questão é de que forma a gente vai se colocar, né? E aí lembrando a questão que o Paulo Freire traz da humildade, né? Será que a gente assim, como a gente vai se colocar em relação a essas questões? E de não se furtar de ser quem é, né? Assim, eu estou vindo, por exemplo, da biologia, ou esse dinheiro que eu consegui é um financiamento que está vindo do IBAMA, então tem, assim, estou criando exemplos, assim, né? Mas, assim, a pessoa tem que saber com quem ela está lidando, né? E acho que isso a gente não tem que esconder quem a gente é e não tem que subestimar a capacidade das pessoas de entenderem outras perspectivas que não há delas também. Não sei se ajuda muito, se ajuda a responder. Dá um alívio, para falar a verdade, porque no momento em que me aconteceu isso, eu, na hora, fiquei chocado, claro. Eu nunca tinha visto um tatu, quanto mais morto para eu comer, né? Sim. Aí... E é uma pessoa que eu tenho um super carinho, assim, a pessoa que vem em churrasco final de semana em casa, praticamente da família. E meu pai, ele não tem tanta essa paciência, ele já começou a falar meio bravo. Eu falei, calma, pai, calma aí, deixa eu conversar com ele, entendeu? Aí eu tentei escutar, entender o lado dele e falar. Não só dizer que puramente é crime, não pode. Isso não vai funcionar, claro, porque é um costume dele. Isso faz parte dele também, isso. Eu tentei explicar os motivos com calma, mas eu ainda fiquei com essa pulga atrás do orelha, justamente porque eu não senti que teve essa penetração, entendeu? Mas eu imagino que tudo que eu posso fazer é continuar, conversar e explicar, né? Não tem muito o que fazer. É uma questão cultural e, infelizmente, é assim. Não tem jeito, né? Sim. Estou entendendo que você está falando de uma questão que também é pessoal, que aí também traz, enfim, acho que até é muito complexo mesmo, difícil de gerenciar, assim, internamente. Mas pensando também quando a gente está em campo, acho legal lembrar do videozinho que a gente passou na última vez, que é isso, né? A pessoa está lá entrevistando, o Jack Nicholson, entrevistando a pessoa, e você, o que você acha? E aí ele vira a câmera e fala, vamos primeiro falar de você? Quem é você? Me explica quem você é. Porque, e é isso que eu acho, que é uma questão de ética também. Quando a gente pensa na pesquisa, Júlia, eu não tô... Que a pessoa tem que ter o direito de falar, de entender para quem que ela está falando o que ela está falando. E isso que é também pensar em relações de poder, né? E eu acho que, enfim, Ronaldo, tem tanta coisa para discutir quando a gente for, né, mês que vem, mas isso também é uma das questões, né? A pessoa tem direito de escolher, falar o que ela quiser falar e fazer o recorte dela. A gente não pode esquecer isso quando a gente vai analisar os dados também, né? Para quem que a pessoa estava falando, com quem ela está falando, o que que a gente representa, enfim, aí a gente volta para o começo da apresentação, quando a gente fala sobre reflexividade, sobre se colocar, também entender o que a gente representa no campo. Tá bom, obrigado. Obrigada. Pessoal, a gente está chegando na beirinha do nosso limite, então, acho que sim, eu queria agradecer bastante, né, a Rebeca por ter compartilhado com a gente a pesquisa, que também é a história de vida, que também é a vivência, que é tudo isso que ela apresentou, então acho que isso é legal. Eu espero que, assim como para mim, imagino que para vocês todos, a gente vai ter um monte de coisa para pensar aí até o nosso próximo encontro, né? E com isso, acho que a gente meio que, assim, fecha esse ciclo, dando abertura para um outro. Como eu falei, na verdade, a gente não são assuntos que se encerram em si, eles acabam
dialogando, né, uma interlocução, na verdade, o quanto que, por exemplo, a decolonialidade na ciência, na pesquisa, na academia, ela é importante, inclusive, para a conquista de tudo isso que a Rebeca estava trazendo. Então, próximo encontro, aí a gente já começa a entrar nesse outro campo. E, Beca, quero agradecer bastante, deixo as últimas palavras aí para você, e eu já falo um tchau para todo mundo. Nossa, eu queria agradecer enfim, é muito bom poder dividir e falar sobre um trabalho que, obviamente, eu gosto muito, né? E, enfim, agradecer a escuta de vocês, agradecer quem veio antes de mim e todos os ensinamentos que a gente tem em campo, né? Que é isso que acho que traz essa riqueza tão grande, né? Essa experiência de campo. E falar para vocês que não perderem, ficarem atentos, que a gente, por uma questão de fuso horário, que a gente não conseguiu trazer a professora Yulta, mas a gente vai tentar adaptar os nossos horários aos dela, e eu acho que a experiência dela, também, ela tem muita experiência com trabalho comunitário, um pouco focado na questão dos catadores de lixo, que também é outro tema, e acho que talvez ajude o João a pensar nas questões dele, não sei, mais urbanas, mas de ficarem atentos, que eu acho que também a fala dela e poder trocar com ela talvez seja uma oportunidade ímpar para todos nós. E é isso, agradecer e vamos continuar, vamos seguir em frente, sem deixar de lutar esperando, né, como diz o Paulo Freire. Obrigada.